Senhor presidente, senhores vereadores, com a mesa do Conselho formada, eu passo a palavra ao senhor presidente, para que ele possa abrir os trabalhos. Neste momento, a partir de então, a administração dos trabalhos é passado para a reitora, que conduzirá todos os trabalhos da manhã. Bom trabalho à senhora e ao Conselho. A gente tem na ordem do dia a homenagem, né? Essa homenagem é o fato de estarmos aqui celebrando, rememorando a luta pela independência. Então, eu gostaria de, imediatamente, eu tinha combinado passar a palavra para você, Fábio, passar a palavra para Rita Dias e passar a palavra, encerrar o conselho para mim. Portanto, entre professora Rita, entre professor Fábio e professora Rita, eu queria abrir para os conselheiros, se aqui quisesse pronunciar, abrir para os donos da casa. Gostaria de agradecer, né, aos vereadores, gostaria de agradecer ao senhor vereador Kleber por mais uma vez nos receber. Gostaria de agradecer ao vereador Aguinaldo Nascimento por aqui estar e ter sido tão importante no nosso processo de diálogo com esta casa, o vereador George Barbosa, o vereador Gleber Mota Fernandes, o vereador Kleber Vanderlei, a vereadora Luana, representação feminina, a vereadora Luana Carvalho e a vereadora Juliana, importantes nessa discussão que se faz hoje, tão importante no país, que é a discussão sobre diversidade, sobre representação nos lugares de poder. Então, gostaria de saudá-las e passar imediatamente a essa dinâmica, se assim me for permitido pelo plenário desse Conselho. Professor Fábio. Mais uma vez, agradecer à Câmara pela acolhida, né, à nossa universidade nesse momento, nessa que é uma data festiva. As sessões do nosso Conselho Superior, como bem disse a nossa magnífica reitora, são, em geral, sessões deliberativas, portanto, sessões que se debruçam para votar sobre temáticas que requer uma deliberação do Conselho Superior, né? Esse Conselho que é constituído pela presença de diretoras e diretores de centro, de pró-reitoras e pró-reitores, mas também com a representação da categoria dos servidores técnicos, dos estudantes e dos professores, além da reitoria e da vice-reitoria. Então, em geral, as nossas sessões do Consune, elas são sessões deliberativas, sessões que se debruçam, analisam e, portanto, deliberam sobre pontos relevantes, porque, como disse a nossa reitora, as universidades brasileiras têm uma tradição de uma gestão colegiada. Então, a reitora ou reitor, ela preside o Conselho Superior, ela executa as ações, mas sempre nessa consulta colegiada a essa instância importante de deliberação. Mas nós fazemos também no nosso Conselho Superior sessões solenes. Então, é a razão pela qual estamos aqui nesse momento, como já disse inicialmente, atendendo um pleito do Legislativo de Santa Amaro no ano de 2017, na gestão do reitor professor Silvio Soglia, que apresentou ao Conselho Superior da UFRB o pedido para que nós transferíssemos a gestão da universidade a todo 14 de junho para a cidade de Santa Amaro. E assim foi feito em 2018, em 2019, infelizmente, nos anos de 2020 e 2021, por conta da conjuntura da pandemia, não houve ocasião para realizarmos presencialmente essa atividade, mas em 2022, já com o cenário pandêmico, um cenário sanitário mais controlado, nós realizamos aqui nessa casa uma sessão também comemorativa, né? Naquela ocasião, ao bicentenário da independência do Brasil. Em 2023, novamente fizemos
essa sessão, naquela ocasião, celebrando os 200 anos da independência efetiva, né, da proximidade do 2 de julho, e, portanto, da independência efetiva da Bahia e, portanto, do Brasil. E, no ano passado, novamente, fizemos essa sessão. Portanto, são sessões solenes, sessões celebrativas. E é com esse propósito que nós estamos aqui hoje, nessa sessão conjunta do Conselho Superior da UFRB com a Câmara de Vereadores de Santa Amaro. Eu acho que é importante celebrar mais uma vez esse 14 de junho, que representa muito para o povo de Santa Amaro, mas para o povo do Recôncavo, e eu ousaria dizer para o povo da Bahia, para o povo do Brasil, porque aqui, não exatamente nesse espaço, mas nessa praça, né, no Solar do Beju, em 14 de junho de 1822, os santamarenses, juntamente com o Recôncavo aqui reunido, deu uma grande demonstração de coragem, de pioneirismo, ao reunir não apenas os então vereadores que compunham aquela casa, mas também outras autoridades e representantes do povo que se reuniram e realizaram quase que uma grande audiência pública, professora Rita, onde se posicionaram pela independência do Brasil e, mais do que isso, mais do que se colocar protocolarmente nessa perspectiva, construíram um belo documento, que é a ata da vereação de 14 de junho de 1822, que é um grande esboço de um projeto de independência do país, quando, ousadamente, corajosamente, os santamarenses aqui reunidos, juntamente com outras representações, outras lideranças do Recôncavo, propuseram algumas ações necessárias para a independência do Brasil, como, por exemplo, ter um Supremo Tribunal próprio, ter uma Marinha própria, ter um Exército próprio, ter um banco próprio, coisa que nós ainda não tínhamos, porque vivíamos submetidos a Portugal, subjugados a Portugal, mas, mais do que isso, ousadamente também, os santamarenses, naquela ocasião, propuseram a criação de uma universidade. E, certamente, essa ata da vereação foi um dos primeiros documentos que ostensivamente se colocaram favorável à independência do Brasil e inscreveram a necessidade de construção de uma universidade pioneiristicamente no Brasil, porque até aquela ocasião, 1822, nós não tínhamos no Brasil universidade constituída. Nós vivemos durante os 3 primeiros séculos da colônia completamente subjugados a Portugal. No que diz respeito à nossa educação, à nossa instrução pública, éramos fortemente controlados por Portugal, que proibia, por exemplo, a existência de gráficas que pudessem imprimir materiais próprios aqui na colônia, de modo que os livros que utilizávamos, os materiais que utilizávamos eram trazidos de Portugal e, portanto, limitando a autonomia do pensamento, a liberdade do pensamento e, portanto, de ideias mais emancipatórias que pudessem ser divulgadas. Da mesma forma, as escolas eram eminentemente controladas, de forma muito improvisada, através das chamadas aulas de primeiras letras ou aulas avulsas. E só a partir de 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil, é que se começa efetivamente os primeiros cursos superiores, mas de forma muito isolada e para servir ao aparato administrativo da colônia aqui instituída, como nós tivemos a criação da Faculdade de Medicina em 1808, aqui ali no Terreiro de Jesus, em Salvador, para servir à formação de uma elite que estaria atendendo os interesses dessa própria elite. Da mesma forma, tivemos criação de escolas de minas, de energia, escolas superiores com cursos jurídicos, mas de forma muito isolada, em Salvador, em Olinda, em São Paulo, no interior de Minas Gerais, em Ouro Preto. E, portanto,
faltava ao Brasil ainda a criação de uma instituição universitária, como os santamarenses souberam sabiamente, de forma pioneira, repito, reivindicar em 14 de junho de 1822. A universidade, diferente de uma faculdade isolada, de uma escola superior, ela é uma instituição que reúne as diferentes áreas do saber. E, lamentavelmente, naquela ocasião, 1822, o Brasil ainda não dispunha dessa instituição, ao contrário de outros países vizinhos nossos aqui, que desde 1500 e alguns anos já instituíram as suas universidades. Então, eu queria celebrar, né, esse 14 de junho por tudo isso que ele representa do ponto de vista dos anseios de liberdade, de autonomia política, mas também cultural e intelectual, propondo, inclusive, de forma pioneira, mais uma vez, volto a frisar, a criação de uma universidade. Infelizmente, nós tivemos que esperar ainda por quase 2 séculos, para que só em 2005 nós tivéssemos a possibilidade de criação de uma universidade, que foi a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É verdade que, antes disso, nós tivemos a implantação da Imperial Escola de Agricultura da Bahia, em 1877, aqui em São Francisco do Conde, mas com um curso exclusivamente voltado para a área de ciências agrárias. É verdade que, na década de 1980, nós tivemos a criação no Recôncavo de um campus da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, no município de Santo Antônio de Jesus, dedicado à formação de professores. Mas nós entramos no século XXI com apenas essas 2 instituições, a antiga Escola Imperial, já transferida para a Cruz das Almas, desde a década de 1940, mas que até o início desse século XXI ofertava apenas o curso de Ciências Agrárias e um mestrado na área de Ciências Agrárias, e o campus da UNEB em Santo Antônio de Jesus. Portanto, equipamentos importantes que nós devemos também frisar, né, e destacar a contribuição que tiveram para a formação intelectual de pessoas do Recôncavo e de outras regiões do Estado e do país, mas, convenhamos, insuficiente para atender a demanda grande e importante que nós tínhamos no Recôncavo. Portanto, em 2005, sabendo aproveitar, mais uma vez, a conjuntura histórica, política, nacional favorável a partir da eleição do presidente Lula em 2002, que cria um programa Expandir, destinado à criação de novas universidades, e, mais do que criar novas universidades, interiorizar as universidades federais, fazendo um movimento muito louvável, contrário àquilo que até então foi característica da presença do ensino superior federal no Brasil, que era a sua concentração nas grandes cidades e nas áreas interiorianas. Portanto, sabendo aproveitar essa conjuntura política, né, e esse projeto favorável, mais uma vez o Recôncavo se levanta nos idos de 2002, com a grande contribuição de lideranças acadêmicas da antiga Escola de Agronomia, mas também de partidos políticos, de movimentos sociais, que, com articulação com parlamentares, com a população do Recôncavo, se levanta, reivindicando efetivamente a criação de uma nova universidade. É uma pena que nós tivemos que esperar 186 anos para que pudéssemos ter a criação dessa universidade em 2005. Mas esse ano de 2025, a UFRB celebra 20 anos de existência, e eu acho que é importante destacar que nós vivemos os 10 primeiros anos num momento muito importante, né, com recursos orçamentários que nos possibilitou transformá-la na maior das 20 universidades que foram criadas no Brasil desde 2002. A UFRB é hoje uma instituição que reúne a comunidade acadêmica de quase 20 mil pessoas, aqui destacando seus mais de 1.000 professores, mais de 700 colaboradores
servidores técnicos, mais de 400 colaboradores terceirizados e mais de 17 mil alunos que estão hoje espalhados em 7 municípios dessa região: Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Feira de Santana, em mais de 100 cursos de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado nas diferentes áreas do conhecimento. Eu tenho dito que a UFRB é o maior patrimônio que a gente construiu no Recôncavo ao longo dessa trajetória. Infelizmente, os anos seguintes, a primeira década de implantação da universidade, coincidiu com a conjuntura nacional, política e econômica, em que incidiu negativamente sobre a universidade, com restrição dos seus orçamentos, o que impossibilitou, por exemplo, que a ousada decisão de implantação do campus da UFRB aqui em Santo Amaro, em 2013, não fosse, de fato, concretizada na dimensão que havia sido a implantação, inclusive, sede. Mas a UFRB presente aqui tem contribuído com a formação em diferentes áreas do conhecimento, com a produção do conhecimento sobre essa realidade. Então, é momento também de celebrar esses 20 anos, mas momento, sobretudo, de celebrar mais uma vez o 14 de junho, por tudo isso que essa data representa para o povo de Santo Amaro, na história e no pioneirismo, na ousadia do povo santamarense, ao se declarar, né, independente do Brasil, ao impulsionar um conjunto de outros movimentos que vão ser realizados, inclusive aqui no Recôncavo, a partir da ata de 14 de junho, que é um movimento que vai se espalhando progressivamente por Cachoeira, por Maragogipe, por São Francisco do Conde, e vai fortalecer, portanto, esse movimento de luta pela independência do Brasil. Então, a data de hoje é momento de celebrar mais uma vez essa data pioneira, a ousadia, a coragem do povo santamarense, e mais uma vez, né, agradecer aqui à Câmara de Vereadores por ter nos acolhido para que pudéssemos aqui, em mais uma ocasião, estar celebrando esse momento juntamente com a Câmara de Vereadores e de Vereadoras. Então, gratidão a essa casa, em nome aqui do seu presidente, em nome do chefe do cerimonial, Edson, as conselheiras e conselheiros aqui presentes, e a todos e todas que aqui nos acompanham, presencialmente ou virtualmente. Muito obrigado, magnífica reitora, presidenta desse conselho. Professora Rita Dias. Muito bom dia, é uma grande satisfação poder estar mais uma vez nessa Casa Legislativa, agradecer muitíssimo aos poderes constituídos da cidade de Santo Amaro, que recebem a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nesse dia de celebração do que para nós é a grata satisfação de fazer parte da construção de um ideal que se consolida dia a dia no Recôncavo. Eu saúdo aos meus colegas e às minhas colegas, professores e servidores da UFRB, saúdo a cada uma das pessoas santamarenses aqui presentes, em especial na pessoa do senhor Joaquim José Filho, representante do movimento Pra Ser do Recôncavo, tem que estar em Santo Amaro, que foi uma mobilização do povo de Santo Amaro, da qual a cidade inteira fez parte, para assegurar, pelos meios que são os meios mais desejados, os meios da democracia, os meios da participação, da mobilização coletiva, que essa universidade se instalasse aqui na cidade de Santo Amaro. Eu quero saudar especialmente a comunidade acadêmica do Secult e faço aqui representar na pessoa do nosso gerente técnico, Marcos José, que
é uma grande equipe no Secult, assegurando que os princípios dessa universidade, a missão institucional dessa universidade, tão bem representada pela nossa reitora, a professora Georgina Gonçalves, pelo nosso vice-reitor, professor Fábio Josué, e por todos os professores e professoras e servidores que assumem diuturnamente a renovação de um compromisso com a educação pública de qualidade, com a educação que promove emancipação, inclusão social e equidade e justiça. Então, está aqui diante das vereadoras Juliana, da vereadora Luana, dos senhores vereadores, eu nomeio as duas mulheres vereadoras dessa casa, e, com isso, faço representar nos senhores vereadores esse princípio de igualdade, de isonomia que deve existir nas representações sociais, nas representações institucionais. Isso, para nós, é muito importante. É de um lugar muito honroso e de grande satisfação que nós, no Secult, nos apresentamos diante da sociedade santamarense, podendo dizer do que esses 12 anos de Universidade Federal do Recôncavo, através do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, tem feito como realização desse ideal e desse sonho de justiça que foi inscrito nessa ata do 14 de junho. Nós, no Secult, nos dedicamos a oferecer cursos no campo da cultura, das linguagens e das tecnologias. Nós temos 7 cursos de graduação que envolvem todo o pensar e o fazer em torno da cultura, em torno da promoção, da garantia de um direito que é extremamente secundarizado, que é o direito à cultura, o direito à ampliação dos horizontes de compreensão da existência humana. Nós não vivemos somente dos meios técnicos, nós não dependemos somente dos cursos que são os cursos de alto prestígio na sociedade, e nem tampouco daqueles cursos eminentemente instrumentalizados dentro da sociedade. Nós precisamos viver com a pujança e abrangência do que é a existência humana. E a cultura é o meio para garantir que nós nos tornemos cada vez mais amplamente humanos, que nós tenhamos a capacidade de usufruir do meio em que nós vivemos, que nós tenhamos a capacidade de admirar o que existe e que nós tenhamos a capacidade de inventividade, de novas formas mais criativas, mais generosas, mais satisfatórias de vivermos como pessoas. Quem faz isso é a cultura, quem faz isso é a possibilidade que nós temos de desenvolver conhecimentos, de desenvolver técnicas, de desenvolver e viver experiências de formação que englobam os saberes que estão postos na academia, mas especialmente a possibilidade que nós temos, vereador Aguinaldo, de nos comunicarmos com o que existe no meio social, com o que existe circulando entre nós como patrimônio cultural, que é imaterial, que é o bem que nós legamos de uma geração à outra. Nós estamos aqui porque houve um legado de cultura, houve um legado de construção coletiva para que nós pudéssemos aqui celebrar esse momento. Eu sou uma mulher do Recôncavo, e ser do Recôncavo e estar no Recôncavo durante esse período das celebrações das lutas pela independência, talvez seja o que mais nos satisfaz, não é? É um momento em que nós nos sentimos no tamanho que nós temos, não é, vereador Kleiber? Exatamente, nós sabemos o que nos move como cidadãs, como cidadãos, como pessoas, quanto nos orgulha fazer parte
de uma história que é uma história de luta por justiça e por equidade. E a universidade promove justiça e equidade pela via da educação, pela via da democratização do acesso ao ensino superior, pela garantia da interiorização do ensino superior, isso que permite que o filho e a filha do trabalhador possa cruzar uma esquina, cruzar a cidade e ter aquilo que, durante décadas, foi negado, porque era negado pelas condições sociais que nós vivíamos, as condições objetivas que nós tínhamos de materializar esse direito à educação. Então, nós, na UFRB, além dessa satisfação de sabermos que estamos desenvolvendo a educação pública de qualidade, temos também essa grande satisfação de estar contribuindo no solo tão vitorioso, tão glorioso, tão sofredor e, por isso mesmo, tão lutador, que é o solo do Recôncavo, contribuindo com essa construção coletiva de autonomia, de liberdade e de consciência altiva, que é isso que cada cidadã e cada cidadão do Recôncavo tem. Uma existência ativa, independente das adversidades e apesar das adversidades que enfrenta. Então, nosso ciclo, esse ano, celebra cerca de 1.500 estudantes inscritos nos cursos de graduação, a implantação de 2 cursos de mestrado, estrito sensu, um curso de mestrado na área de artes, que é o 2º no Nordeste, um curso interdisciplinar em culturas, territórios e linguagens, que tem a dedicação de estudar exatamente as interfaces de construção criativa, de construção de desenvolvimento humano e de desenvolvimento econômico e social no Recôncavo. E isso, para nós, é importantíssimo, que nós possamos gerar conhecimento socialmente engajado, socialmente referenciado, etnicamente referenciado, feito, pensado, vivido e proposto a partir das realidades do Recôncavo. E essas realidades são realidades encarnadas em cada um de nós, mas também nos grupos culturais, nos movimentos sociais, nas instituições que existem no Recôncavo, sobre as quais nós vamos nos debruçar para estudar, para qualificar, para potencializar o fazer dessas instituições também, desses grupos culturais. O Secult também hoje promove um pioneiro curso de formação em âmbito nacional, um grande programa do Ministério da Cultura, que envolve hoje estudantes de todo o país, que são estudantes do Secult. Nós temos, num curso de especialização em gestão pública, 120 estudantes que estão espalhados por todo o território nacional e que estiveram aqui em Santo Amaro durante as celebrações do Bembé, e cursos que são oferecidos para trabalhadores da cultura, tanto cursos iniciais quanto cursos de média duração, que hoje alcançam, reitora, a cifra de 21.000 estudantes inscritos. Então, o Secult, que está ali, modestamente instalado na sede da antiga Escola Pedro Lago, é essa grande e pujante universidade se mostrando e trabalhando para todo o Brasil. Isso, para nós, é extremamente gratificante. É muito importante que a comunidade, a população, a sociedade de Santo Amaro conheça os fazeres dessa universidade, os fazeres desse centro de cultura, que entendam os alcances do que nós fazemos em ensino, pesquisa científica e extensão universitária. Todos os projetos, todas as ambiências e todas as cooperações que nós temos nesse vasto campo de atuação do fazer universitário, que está aqui, ao longo desses 12 anos, sendo vivido e experienciado no Secult. Então, poder estar aqui, nesse 14 de junho, dizendo que nós estamos honrando o que foi o pleito do povo de Santo Amaro, do que foi o pleito de independência, que foi um grito
que ecoou por todo o território nacional, que dizia que daqui, desse rincão que é o Recôncavo, desse lugar que recebeu o nome leal e benemérita, justamente por sua atitude de lealdade, de participação, de responsabilidade com o ideal de cidadania ampla do povo brasileiro, que nós, como universidade, nós, como Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, estamos, nos dias de hoje, honrando esses ideais, cumprindo com esse fundador que era, naquele tempo ainda, a defesa da monarquia no Brasil, mas que se transformou, nos nossos dias, nessa defesa da democracia brasileira, da República Federativa do Brasil, que nós, como instituição de ensino público federal, também representamos. Então, muitíssimo obrigada, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, povo santamarense, a comunidade da UFRB, que entende a importância desse momento solene de uma conexão entre a universidade, do ponto de vista do lugar administrativo, o órgão máximo, que é o Conselho Universitário, com essa representação pública, que é a Câmara de Vereadores. Então, agradeço muitíssimo a todas as pessoas aqui, as que nos assistem, as que participam, as que realizam essa grande construção que é a Universidade Pública Brasileira, que é o ideal de democratização e de acesso igualitário, de justiça social, especialmente para o povo negro do Recôncavo. Muito obrigada. Eu quero fazer algumas considerações, já que os conselheiros não nos apresentaram. Eu resolvi, diferente, não tenho uma capacidade, a professora Rita Dias, tampouco meu vice-reitor, e aí eu acabei escrevendo algumas questões aqui que queria trazer. Um grande mestre do povo, líder quilombola, que muito nos ensinou e ensina sobre o valor do conhecimento e sabedoria, o Nego Bispo, diz que nós somos começo, meio e começo. Retornamos a essa casa e aproveito mais uma vez para agradecer aos vereadores, aqui representado na figura do nosso presidente, o vereador Kleber Rocha Vanderlei. Quero saudar os outros que já o fiz, né? Saudar os membros, os cidadãos de Santo Amaro, na figura dos nossos amigos Rocha, o José Joaquim. Quero saudar os nossos companheiros da comunidade que aqui estão, o pessoal da pesca veio hoje através assim como a representante da o Marcelo está ali, acho que é a Tatiane que está ali, né? Vieram, estão fazendo estudos, ações na comunidade, aproveitaram e vieram nos prestigiar, saudar a representação do Secult, o nosso gerente, colega, servidor técnico Marcos. Quero saudar os conselheiros, né? No ensinamento desse mestre, o mestre Nego Bispo, era alguém, nós que conhecemos, era alguém com uma competência, uma inteligência muito, muito fina. Ele não frequentou as universidades, mas ele nos ensinou muito nas universidades. Ensinava na Faculdade de Direito na Universidade de Brasília, esteve conosco, na época que o professor Silvio Nogra era então reitor, esteve conosco numa ação de encontro de saberes dentro do Centro de Ciências de Saúde, fazendo algumas conferências. E ele nos ensina uma dimensão importante para a nossa comunidade acadêmica. Para ele, o tempo aparece com a mesma força que aquela perspectiva apresentada, que nos foi apresentada na Idade Média,
por um filósofo que a gente costuma associar à Igreja Católica, que é o filósofo Agostinho, mas que é um africano. Agostinho era argelino. Para o filósofo Agostinho, o tempo era a construção subjetiva, ligada à memória e à nossa percepção do presente. O filósofo Agostinho se perguntava, se fazia a conjectura sobre o tempo. Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam, eu já não sei o que é o tempo. Para o filósofo, o passado não existe, o futuro não existe, o futuro não é. E o presente, para ser presente, ele precisa deixar de ser e ser passado. Senão, aqui nós não estamos interessados em discussões filosóficas, se não estamos interessados no tempo do mundo, no tempo do relógio, precisamos também nos conectar ao tempo da alma, o tempo que dura o tempo. Uma outra dimensão que nos parece conveniente apresentar em relação ao tempo, de uma filosofia que também nos constitui como povo do recôncavo. Iroko nos pede para que observemos o ritmo de cada coisa, que repare o tempo acertado, o tempo que mora na gameleira, o tempo que observa, anota e que decide sobre os acontecimentos. Como a universidade, alguns aqui já disseram, nós somos muito recentes. O tempo é matéria diferencial e constitutiva de nossas instituições. Olhando para trás, nos damos conta que ultrapassamos tempos sombrios, em que princípios muito caros a nós foram confrontados e violados, constrangimentos à nossa autonomia, a nossa autonomia financeira, a nossa autonomia política. Apesar dessa espécie de sombra nefasta que se abateu sobre nós, que os que fazem a universidade brasileira, nós nos mantivemos altivos, firmes, combativos no propósito, sobretudo, de preservar, de construir conhecimento e preservar saber. Se não esquecermos nosso passado recente, sabemos igualmente que somos herdeiros de uma tradição que nos compromete, um compromisso de hora marcada. A professora Rita falou muito desse lugar importante dessa comunidade que se consolida como uma comunidade importante, professor Josival, conselheiro Josival, que é a comunidade de cultura na nossa universidade, desse território, a sofisticação da cultura, os saberes tradicionais, mas também no cotidiano somos confrontados todos os dias a um fenômeno reiterativo, como se o presente só pudesse ser a repetição e o futuro tivesse perdido a capacidade do alento para nos fazer prosseguir. Essa passagem do tempo longo, tão longo do recôncavo, continuamos teimosamente a nos insurgir nesse lugar em torno da Bahia, nesse projeto inacabado, nesse projeto em aberto que se traduz em imaginar, arquitetar, fazer viver uma universidade. Insistimos a trabalhar com o novo, invocando sempre o que temos de melhor entre antropofagia e firmeza contracolonial. Cultuamos a esperança e trazemos com cuidados muitas perguntas, muitas indagações. Enfim, não temos o objetivo aqui, como eu disse, de discutir filosofia, de falar de questões mais abertas, de indagações mais abertas que nos fazem na universidade, que nos faz ser universidade. Nós viemos aqui para falar e para celebrar, já dissemos isso, a transferência de Santo Amaro, da UFRB para Santo Amaro no 14 de junho, do Conselho Universitário, como forma de reconhecimento que, ao longo de nossa história, essa gente do Recôncavo desejou a universidade. Por isso, quero saudar mais uma vez a professora Rita Dias, e que representa tão bem nossa comunidade aqui do Secult.
estamos aqui mais uma vez nessa Casa Legislativa, nesse lugar que primeiro reivindicou a universidade no Brasil, no Recôncavo, na luta pela independência, que escreveu na ata de vereança da Vila de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro, em 1822, a necessidade de uma universidade no Brasil. O professor Fábio falou de determinadas pontuações históricas que criaram ainda no Brasil o Império, o ensino superior, instituições de ensino superior, assim o Instituto Imperial de Agronomia, de Ciências Agrárias foi criado, assim a Faculdade de Medicina foi criada, assim Belas Artes no Rio de Janeiro foi criado, assim Faculdade de Direito em Pernambuco foi criado, mas uma universidade com a pujança que tem, com a importância que tem, ela demorou de ser criada no Brasil. O Brasil é, da América Latina, dos países das Américas, o último dos países que criaram a universidade. E isso não é uma coincidência. Assim como não é uma coincidência que tivemos que esperar nesse território tão importante, tão distinto como é o Recôncavo, que tivemos que esperar, apesar de reivindicarmos na luta, apesar do povo reivindicar na luta, no século XIX, a existência de uma universidade para o Brasil, e tivemos que esperar no Recôncavo que apenas no século XXI, essa instituição que precisa continuar sendo defendida por esta casa, que precisa ser continuada defendida por nosso povo, somente no século XXI, conquistamos e construímos, buscamos, consolidamos essa instituição. Reconhecimento, empatia, solidariedade, mas também exigência, reivindicação, clamor por mudança, fazem e fizeram do nosso cotidiano universitário, da nossa marca de compromisso com a realização de uma instituição socialmente referenciada e ligada ao povo do nosso lugar. É preciso, a gente volta a essa casa, e é preciso, com delicadeza, abordar o que vivemos aqui alguns meses atrás. É preciso dizer com a delicadeza que nos cabe. O debate não nos é estranho, mas o diálogo, a disposição de luta do povo santamarense para a constituição de nossa instituição precisa estar marcado e demarcado nessa casa que também nos recebe agora. O debate nos constitui como instituição, assim como constitui essa casa legislativa. Mas ele deve ser marcado por disposições que nos unifiquem. Nós acreditamos que a universidade, que a luta pela universidade deve marcar a unidade dos nossos propósitos. Devemos, portanto, nessa luta por unidade, ultrapassar qualquer tipo de ressentimento ou mágoa. Essa data que hoje se celebra deve ser celebrada sendo marco de nossa disposição de combater tudo que nos fragilize, tudo que nos desagregue. Essa relação que tem sido marcada pelo tempo de espera de nossas conquistas também precisa ser marcada por um tempo de luta de nossas realizações. Aqui em Santo Amaro, a concretização da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia se dá em meio a um momento de profunda crise, com profunda e complexa crise social, política e econômica. E essa Casa Legislativa não pode abstrair essa situação tão difícil para todos nós. O campus reivindicado aqui pela então presidente Dilma Rousseff em 2011 só pôde ter seu dia, sua marca em 2013. Eu não vou me repetir, a professora Rita já fez muito melhor isso do que eu. Esse campus que hoje é uma realidade, que continua com uma agenda vigorosa a ser encaminhada, uma agenda que diz respeito a questões estruturais. Esse campus, ele é marcado pela excelência da ação que realiza, ele é marcada pela disposição social do que ele viabiliza, ele é marcado, ele é a nossa joia,
do ponto de vista do que ele realiza de sofisticado, do produto que nos é mais caro e sofisticado, que é a cultura do nosso povo, a cultura desse lugar. Eu não vou atravessar, acho que a Rita fez, a professora Rita sair do protocolo, mas a diretora fez um balanço do que aqui já realizamos, do que o campus, o Secult já realiza na nossa instituição. Nosso projeto tem sido construído ao longo desses anos com um compromisso crítico, com a mobilização implicada de nossa comunidade e dos nossos dirigentes. Por essa razão, a data de hoje celebra ainda nossa disposição, como eu disse, de combater o que nos desagrega, que nos fragiliza. Sempre fizemos assim, sempre agimos assim, com debate, com discernimento de que nossa unidade nos marca, com discernimento de que o nosso compromisso com o povo desse lugar, com o povo do Recôncavo, constitui a nossa instituição. As restrições, as condições de diálogo implicado, cioso, consciente, têm o tamanho da exigente tarefa que realizamos construindo a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, construindo aqui, no coração do Recôncavo da Bahia, essa tarefa tão grandiosa que é a construção do Secult. Portanto, eu queria pedir aos nossos vizinhos, a vocês que tanto nos apoiam, mas que a gente sabe tem compromisso com o povo dessa terra, da terra de Santo Amaro também. Eu gostaria de pedir a vocês que essa disposição seja uma disposição de unidade, que essa disposição seja uma disposição de entendimento. Nossa instituição, a instituição que é a universidade, nós não nos furtamos ao debate, nós não nos furtamos a compreender, a buscar compreender, a buscar dialogar sobre nossas questões, e por isso voltamos aqui para celebrar a luta do povo santamarense, tão bem marcada por essa casa. É preciso, portanto, colocar no centro de nossa ação o debate franco, o reconhecimento e o lugar do espaço público, crítico, democrático, que marca a universidade, mas que marca também essa casa. Vivemos um momento de muitas expectativas, angústias sobre nossa sobrevivência cotidiana, sobre nossas escolhas, sobre o nosso futuro institucional. É verdade dizer isso sobre a nossa universidade, mas é verdade dizer isso também sobre o Estado brasileiro. É preciso que enfrentemos e nessa casa é preciso que dialoguemos a necessidade de fortalecimento de nossas instituições, de fortalecimento de nossas representações. De minha parte, confesso uma certa apreensão sobre discussões. Eu estou diante dos nossos pró-reitores da área administrativa financeira, mas é preciso dizer que, na minha parte, e dizer para a minha comunidade que, de minha parte, confesso uma apreensão sobre a discussão que se dá agora sobre arcabouço fiscal, e que é uma discussão que nos parece uma armadilha que aprisiona direitos sociais que foram conquistados por segmentos expropriados do nosso povo e transmitem uma insegurança, cancelando benefícios, uma disputa de cancelamento de benefícios dos parcos direitos que foram arrancados de nossas elites a duras penas. Entre eles, destacamos o direito à educação. Na Universidade do Recôncavo, mas, sobretudo, em Santo Amaro,
Nossa esperança como comunidade universitária deve se casar com a esperança da gente do nosso território, que luta por direito a trabalho, mas direito ao ensino público, gratuito e de qualidade. Confiamos, por fim, na força do campo democrático, que vence o medo, semeia a esperança. Por essa razão, senhores e senhoras vereadores, membros da comunidade, eu queria fazer uma parte e me dirigir aos nossos conselheiros, na qualidade de presidente do Conselho Universitário, que se reúne na Câmara de Vereadores. Eu vou pedir depois a quem nos secretaria que passe isso em ata. Eu quero agradecer, primeiramente, a vocês, que nos recebeu em momentos mais tensos do que esse, que puderam dentro daquela disposição, nos acolher e fazer com que a gente continuasse dialogando com uma representação dessa cidade. Eu quero pedir a vocês que garantam a continuidade desse diálogo com as diversas representações do município, mas queria pedir de licença, como disse, na qualidade de presidente desse conselho que se reúne aqui, para registrar nosso profundo agradecimento ao governador do Estado da Bahia, o excelentíssimo professor, vou pedir licença e quebrar o protocolo, o excelentíssimo professor Jerônimo Rodrigues, pelo empenho e dedicação da consolidação de nossa instituição, em especial nas ações que o governo do Estado vem encaminhando em favor da garantia de recursos para a construção do campus de Santo Amaro da Purificação. Quero aproveitar e agradecer a vocês, mas acho que é justo que agradeçamos a essa população que vem sendo feita. Vocês tiveram a oportunidade de ver a linha do tempo, as dificuldades que enfrentamos, e é preciso dizer que a construção de uma universidade é preciso ser pensada não apenas como uma decisão gerencial, ela é, sobretudo, uma decisão política. E eu tenho certeza que essa casa se soma à decisão política de outros representantes de diversas instâncias do Estado brasileiro, no sentido de construção desse espaço, dessa estrutura tão sonhada por todos nós. Novamente, eu vou terminar, o líder quilombola Nego Bispo nos ensina. Nós caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nós, nadando contra as marés, atingimos a força das marés. Nós, edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lageiros. Nós, atando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos começo, meio e começo. Existiremos sempre, sorrindo na tristeza, para festejar a vinda das alegrias. Viva o povo de Santo Amaro, viva a luta pela liberdade, viva a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma instituição para sempre. Nós estamos aqui organizando protocolos, né? E aí nós estamos dando por encerrado o Conselho Universitário e passando a presidência ao dono da casa, né? A gente tem uma homenagem para fazer à universidade, mas antes, senhor presidente, eu preciso fazer um agradecimento. Eu preciso fazer um agradecimento à universidade, em nome desta casa, professor Josué, professor Jorge Solia, que é um parceiro de Santo Amaro,
Desculpe, Jorge Solia não. É Silvio Solia, que é um santamarense. Ele foi ortogado filho de Santo Amaro através de um decreto, e ele sempre aqui conosco. Professor, receba meu e desta casa e desta cidade um grande abraço. Eu, toda vez que ouço a universidade aqui, me dá vontade de voltar a estudar. Mas só me vale se eu for aluno da UFRB. Eu fui para uma outra instituição e aí hoje, não é um arrependimento não, mas é uma saudade de estudar sendo filho da UFRB. Quem sabe eu vou lá. Tantos amigos, Danilo Barata, então, Josué, enfim, todo o corpo da UFRB. Bom, a gente tem aqui uma homenagem para fazer à UFRB, e é uma placa que a Câmara, a Câmara, através da presidência, está fazendo essa homenagem. A placa. Levada a satisfação e imensa gratidão, em nome dessa secular Câmara de Vereadores, agradeço ao da instituição UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por sua inestimável contribuição a esse evento, no momento em que celebramos com alegria os 203 anos de existência do primeiro e mais importante documento inscrito à época em favor da liberdade da Bahia e do Brasil, Ata de Vereação de 14 de junho de 1822. Registramos e reiteramos com orgulho e enorme alegria nosso sincero e mais extraordinário agradecimento à UFRB. Receba com acalorado júbilo o nosso muito obrigado. Câmara Municipal de Santo Amaro, 14 de junho de 2025, Kleber Rocha Vanderlei, presidente, Agnaldo Antônio Oliveira Nascimento, primeiro secretário, George Eduardo Barbosa, segundo secretário. Vai também, em nome do vice-presidente, o Shoa, que não se faz presente, mas ele já esteve aqui com a gente e precisou dar uma... Então, para entregar essa placa, eu quero convidar, a pedido do presidente, as vereadoras Luana e Juliana Conceição, para entregar à professora Georgia. E dizer ao UFRB que, com certeza, ela pode contar com esta casa. Presidente, me perdoe, eu estou tomando a liberdade de me colocar. As palavras, certamente, o senhor diria, porque eu sei que todos os vereadores pensam de forma igual. Essa casa está de portas abertas ao UFRB e a gente está sim, com os ouvidos abertos às propostas, às necessidades, porque aquilo que essa Câmara pode ajudar, com certeza ela não vai se furtar. Por favor, ali no centro. Professora, só aguarde um pouco onde a senhora está, porque me parece que tem uma outra homenagem. Alguém quer fazer outra homenagem à senhora. Me parece que é nosso amigo Joaquim. O Coletivo em Defesa da Universidade. Bom dia a todos, todas e todos. Na verdade, esse coletivo é o movimento Para Ser do Recôncavo Tem que Estar em Santo Amaro, que foi fundado cerca de 2009, não é? Uma ocasião em que, apesar da instalação do nosso campus, do Secult, já estava institucionalizado na lei de criação da UFRB, né? Naquela ocasião, naquela conjuntura em que outros centros já estavam construídos, nós procuramos provocar o nosso, então, reitor Paulo Gabriel, que ficava incomodado quando via essas placas aqui na cidade. Para Ser do Recôncavo, tem que estar em Santo Amaro.
E, com isso, acelerou o processo, né? Em 2013, não é isso? Em 2013. Então, gente, gostaria de saudar aqui, não é? A nossa magnífica reitora, Georgina, professora Georgina, e também a nossa diretora, né, do Secult, Rita Dias, e, em nome das duas, estender aos demais membros do Consine e professores universitários aqui presentes, tá? Como também os nossos ouvintes, né? E dizer que é com imensa satisfação que damos as boas-vindas a todos os membros do Conselho Universitário e Reitoria da UFRB. Tanto nos honra ao se instalar na sede do nosso município, nessa data magra, 14 de junho, contemplando a reivindicação desse coletivo. Para ser do Recôncavo, a UFRB tem que estar em Santo Amaro. Movimento esse, formado sobretudo por estudantes e demais representantes da sociedade civil organizada do nosso município, que tinha como principal objetivo a luta pela instalação do nosso campus, já consolidado, e atuar em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade para nossos educandos. Também, Georgina, aproveitar a oportunidade, né, e agradecer também o nosso governador, né, pelo decreto de desapropriação da área nas proximidades do colégio, não é, integral Teodoro Sampaio, para quem não é ali na saída da cidade, às margens da BA 420, de Santo Amaro Cachoeira, né, para a instalação de forma definitiva do Secult, do nosso campus aqui em nossa cidade. Dito isso, gostaria de me dirigir à professora Georgina e à professora Rita Dias, para, em nome do nosso colegiado, expressar aqui, gente, nosso pedido de desculpas pelas agressões sofridas no dia da votação do projeto que era a titularidade, não é, do imóvel na antiga Tarzan, oferecendo a vocês um buquê de flores para cada uma das mãos das crianças. Heloísa Vitória, filha do vereador Gleiber, e Alice Ribeiro, que serão conduzidas até o plenário pelos nossos membros do nosso colegiado, Cabé Rocha e Luciano, diretor do Sindicato da Construção Civil de Santo Amaro, como ato em desagravo a essa situação que foi muito indelicada. Tá? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela... Nós também agradecemos pela homenagem feita à reitora e à professora Rita. Professora Rita, a quem eu quero agradecer por toda a tratativa para que esse grande evento acontecesse, porque foi ela quem intercedeu. Sim. E eu agora posso até novamente pedir desculpas, porque a conversa calma, né? Mas que bom que a gente conversou assim, tudo deu certo. Muito obrigado. Eu quero só reforçar aos vereadores que nossas atividades à noite começam a partir das 18 horas, com o descerramento das bandeiras, e em seguida a grande sessão solene para fecharmos o dia com o momento mais especial, que é quando ouviremos a palestra do professor Raimundo Arthur, falando sobre o 14 de junho. Então, eu quero passar a palavra ao presidente, que vai fazer os seus agradecimentos e encerrar a presente sessão. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Quero aqui agradecer a presença das professoras, a presença da UFRB e dizer a vocês que a Casa Legislativa sempre vai estar com as portas abertas à disposição de vocês. Muito obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene.